Olá! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento e autodescoberta. Nosso objetivo aqui é iluminar os cantos mais complexos das relações humanas, oferecendo clareza e, acima de tudo, esperança. Antes de começarmos, se você acredita que o conhecimento pode transformar vidas, peço que nos ajude a levar esta mensagem mais longe. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo com alguém que precise ouvi-lo e inscreva-se no canal. Cada interação é um ato de generosidade que nos permite continuar este trabalho. Que esta reflexão traga paz e entendimento ao seu coração. Hoje, vamos mergulhar em um aspecto muitas vezes invisível, mas profundamente destrutivo, de certas dinâmicas de relacionamento. Falaremos sobre os sinais que, como bandeiras vermelhas, nos alertam para um desequilíbrio perigoso. Imagine a cena. Você está na festa de aniversário de um amigo, talvez um churrasco de domingo, um cenário bem brasileiro. Um grupo de pessoas está reunido, ouvindo atentamente alguém contar uma história fascinante sobre uma conquista recente, algo que lhe rendeu reconhecimento público. A história é boa, todos estão engajados. No meio do grupo está a pessoa narcisista. Ela também está ouvindo, mas sua linguagem corporal começa a mudar. Ela se mexe desconfortavelmente na cadeira, pega o celular, boceja, desvia o olhar. Talvez até se levante e comece a andar pelo ambiente, enquanto todos os outros permanecem sentados, absortos na narrativa. Depois de um tempo, essa pessoa pode voltar ao grupo e dizer algo como: "Nossa, ainda estamos ouvindo essa história sem fim." Ou talvez faça um comentário passivo-agressivo sobre quem está falando ou sobre o assunto. Em um movimento mais ousado, ela pode simplesmente interromper, dizendo em voz alta: "E aí, pessoal, quem quer outra rodada de bebida?" Ou, de forma ainda mais calculada, pode sequestrar a conversa: "Que interessante você falando sobre esse prêmio. Eu conheço a pessoa que ganhou no ano passado, trabalhamos juntos num projeto incrível." E assim, de repente, o foco da conversa muda completamente. Este é um sinal clássico. Pessoas com traços narcisistas não apenas detestam não ser o centro das atenções, mas sentem um desconforto visível quando outra pessoa ocupa esse lugar. Esse incômodo pode se manifestar de várias maneiras. A primeira é o isolamento amuado. A pessoa fica emburrada, de cara fechada, mexendo no celular ou se afastando do grupo. Ela pode até começar uma conversa com estranhos no mesmo ambiente, ignorando completamente o grupo original. Isso cria um climão, uma atmosfera estranha, e muitas vezes as pessoas ao redor, sentindo-se desconfortáveis, tentam puxar o narcisista de volta para a conversa, porque ele parece tão triste, tão vitimizado, tão excluído. A segunda manifestação é o deboche. A pessoa narcisista pode começar a fazer piadas ou comentários depreciativos sobre a experiência de quem está no centro das atenções. Digamos que alguém conseguiu um novo emprego em uma empresa de prestígio. As pessoas estão parabenizando-a. O narcisista, sentindo-se inadequado ou invejoso, pode dizer algo como: "Ah, legal esse lugar. Parece o tipo de empresa onde ser engomadinho é um estilo de vida." Ou: "Que interessante você ter conseguido essa vaga de professor. Não dizem que quem não sabe fazer, ensina." Comentários assim, disfarçados de humor, são pequenas facas que minam a alegria do outro e espalham desconforto. A terceira tática é o sequestro da conversa, como vimos no exemplo inicial. Não importa qual seja a sua história, a pessoa narcisista sempre terá uma melhor, mais impressionante, mais exclusiva. Você fala de uma viagem a um lugar exótico? Ela já esteve lá, ficou em um lugar melhor e fez coisas mais interessantes. O objetivo é sempre trazer o holofote de volta para si. A quarta maneira é a contradição mesquinha. A pessoa se torna uma espécie de checadora de fatos obsessiva. Isso não é verdade.
Esse hotel que você disse que ficou, na verdade, fechou há anos. Ou, essa universidade não tem esse curso. Ou, esse modelo de carro não foi fabricado nesse ano. É um comportamento constrangedor, que coloca a outra pessoa na defensiva e geralmente mata a conversa, deixando todos desconfortáveis. A quinta é a agressividade passiva. Se não consegue ser o centro das atenções, o narcisista pode soltar frases carregadas de sarcasmo. Claro, faz todo sentido ouvir alguém que é novo na área nos ensinar como as coisas funcionam. Eu, com meus 25 anos de experiência, não sei de nada. Juventude antes de experiência, com certeza. Tudo isso dito com uma expressão facial que mistura desprezo e autocomiseração, desviando toda a atenção para o seu próprio drama. A sexta é a mudança abrupta de assunto. No meio de uma conversa, a pessoa literalmente começa a falar sobre algo completamente diferente, algo que ela domina ou sobre o qual quer falar. Alguém está contando sobre a dificuldade do filho com a matemática, e o narcisista interrompe. Matemática. Quem precisa disso? Mas alguém já provou esses petiscos? Eu conheço o dono do buffet, são os melhores. E, num piscar de olhos, a conversa foi de um problema pessoal para vinhos e canapés. E, por fim, a sétima manifestação, o desprezo explícito. Gemidos, suspiros altos, revirar de olhos. Uma linguagem corporal que grita, estou entediado e isso é ridículo. A menos que a pessoa que está falando queira entrar em confronto direto, essa atitude é suficiente para encerrar a conversa. Muitos simplesmente cedem o palco, pois não querem ser o alvo daquele desprezo. Esse padrão de comportamento, a necessidade de ser o centro das atenções, é um sinal de alerta precoce e poderoso. É desconfortável de testemunhar e, se você prestar atenção, pode lhe poupar um mundo de dor, permitindo que você estabeleça limites ou até mesmo se afaste antes que o vínculo se torne mais profundo e tóxico. E isso nos leva a um conceito crucial, o vínculo traumático. Este laço não é criado pelo amor, mas pela alternância entre o bom e o ruim, entre a idealização e a desvalorização. É como ser empurrado de um prédio de 100 andares, e a mesma pessoa que te empurrou consegue ser aquela que te salva um segundo antes de você atingir o chão. Assim, seu agressor se torna também o seu salvador. E essa dança tóxica te prende. Vamos a um exemplo prático dessa dinâmica. Imagine que a pessoa não consegue encontrar as chaves e acredita que você as moveu. Onde estão minhas chaves? É sério, cadê minhas chaves? Você responde calmamente que não as viu. Sim, você viu. Você sempre mexe nas minhas coisas. Olha essa bagunça, você é tão desorganizada. Eu estou farto disso. Você arruinou meu dia. Eu preciso sair em 10 minutos, e se eu me atrasar, o dia inteiro estará perdido. Como você pôde fazer isso comigo? Imagine essa cena, com gritos e acusações. Você não tocou nas chaves. Você pode tentar procurar, pode ficar paralisado de medo, pode até tentar se defender, mas, de qualquer forma, você se sente péssimo. A pessoa continua gritando, talvez diga, dane-se, vou pegar o seu carro, não importa se você precisa dele. Então, ela pega o casaco para sair e... Voe lá, as chaves estão no bolso. Ela sente o metal, ouve o barulho e diz, achei. Estou saindo. Nenhum pedido de desculpas. Mas, antes de sair, esta é a parte que cria o vínculo traumático, ela pode se virar, vir até você e tentar te dar um abraço. Ok, vamos fazer as pazes. Nesse momento, você se sente doente, exausto, esgotado, assustado. Mas ela quer um abraço, um beijo, um afago. Fazer as pazes não faz sentido,
pois foi ela quem gritou com você por algo que você não fez. Foi uma briga de um lado só. Se você recua, se congela, se não corresponde, ela dirá que você é difícil, que não sabe perdoar. Essa combinação de agressão seguida por afeto, sem tempo para processar o dano, é profundamente prejudicial. A um nível físico, somático, ter a pessoa que acabou de te agredir psicologicamente tentando te tocar de forma íntima ou carinhosa pode ser repulsivo. E você fica sem saída, se recusa o afeto, a briga recomeça. É crucial entender que, para pessoas narcisistas, o conflito é uma forma de regulação emocional. Gritar, insultar, abusar, tudo isso reafirma seu poder e controle. E quando eles te destroem, eles se sentem melhores. Depois que a tempestade interna deles passa, junto com a sua total falta de empatia, para eles, tudo está bem. Então eles vêm para o abraço, assumindo que você também está pronto para seguir em frente. É um comportamento muito parecido com o de uma criança pequena que tem um acesso de raiva no meio da loja e, depois de gritar e chorar, quer um abraço dos pais. A diferença é que a criança tem 3 anos, e não 43. Essa dinâmica reforça o vínculo traumático e a sua autoculpa. Você começa a pensar que talvez seja mesmo uma pessoa fria, rancorosa, que não sabe perdoar. Mas a verdade é que é uma reação humana e saudável não querer ser tocado por quem acabou de te ferir. O problema não é você, mas a completa falta de consciência do outro sobre o impacto de suas ações. Quando alguém assume simultaneamente os papéis de tirano e salvador, de agressor e cuidador, não há como vencer. E isso explica por que é tão difícil manter a sanidade dentro desses relacionamentos, e mais ainda, por que é tão difícil sair deles. Agora, vamos falar sobre algo ainda mais sutil e enlouquecedor, a expectativa de que você leia mentes. O grande paradoxo dos relacionamentos narcisistas é que a vítima muitas vezes se culpa por ser egoísta, enquanto o narcisista reclama constantemente de como é maltratado. A verdade fundamental e mais dolorosa é que, em um relacionamento narcisista, você nunca é visto de forma clara ou precisa como um ser humano separado. Seus sentimentos, suas experiências, suas percepções, necessidades, sua condição física. Nada disso é registrado de forma consistente. Você está de pé, na frente de outra pessoa, chorando, com dor, triste, e é uma loteria se isso será notado ou recebido com empatia. Num dia, você pode estar chorando e a pessoa te oferece um lenço e palavras de conforto. No dia seguinte, pela mesma razão, ela pode revirar os olhos e dizer que você é ridículo e sensível demais. Essa inconsistência te faz duvidar de si mesmo. Você internaliza essas reações e conclui que está lendo a situação de forma errada. O que todo ser humano anseia em um relacionamento é sintonia. Ser visto. Ser compreendido. Não necessariamente que concordem com você, mas que sua realidade seja reconhecida. Essa é uma necessidade humana básica, que começa na infância. Um bebê precisa ver o rosto do cuidador focado nele para criar um apego seguro. Quando essa sintonia acontece de forma consistente, aprendemos a confiar em nós mesmos, desenvolvemos nossa identidade. Mas isso nunca acontecerá em um relacionamento narcisista. Para eles, somos objetos que existem para satisfazer suas necessidades. E aqui está a grande confusão. O que nós buscamos, sintonia, é confundido com o que eles exigem, leitura de mentes. Eles não querem apenas que você preste atenção quando eles falam. Eles esperam que você adivinhe o que eles querem antes mesmo que eles digam. Que você saiba que eles não queriam peixe para o jantar, mesmo sem eles terem mencionado. Que você marcasse o compromisso no horário que eles preferiam, mas que nunca comunicaram. Que você soubesse que eles tiveram um dia ruim, por isso, deveria ter ficado em silêncio. E a parte mais louca é que nós tentamos.
Nós nos esforçamos para antecipar cada necessidade, para dizer a coisa certa, cozinhar a refeição perfeita, evitar o assunto errado. E mesmo que neguemos nossas próprias necessidades, desejos, pensamentos e identidade, nós ainda falhamos. Porque é impossível ler a mente de alguém. Essa é uma expectativa infantil. Um bebê espera que suas necessidades sejam adivinhadas porque ele ainda não se vê como separado do cuidador. Mas, com o tempo, a criança aprende a usar palavras, a entender que o outro é um ser distinto. A psique do narcisista parece ficar presa nessa fase infantil. Leia a minha mente, e se você não conseguir, eu vou gritar e te culpar por isso. Você não está pedindo para que leiam sua mente. Você está esperando por sintonia básica. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Sintonia é saudável e natural. Leitura de mentes é subjugação. É ser forçado a viver em um estado de servidão, mais sintonizado com o outro do que consigo mesmo. Essa inversão é o núcleo da dinâmica narcisista. Finalmente, vamos abordar a questão da lealdade. Em sistemas familiares narcisistas, a lealdade é quase um código de honra distorcido. A frase "nossa família sempre fica unida" muitas vezes é um código para há pessoas nesta família que fazem coisas terríveis, e você não tem o direito de falar sobre isso, senão será considerado desleal. Isso te força a suportar invalidação e maus-tratos em silêncio, em nome de uma lealdade que só serve para proteger o agressor. O medo de ser rotulado como desleal explora medos humanos fundamentais de ostracismo e isolamento. Ninguém quer ser expulso da tribo, especialmente uma criança, que depende da família para sobreviver. Então, a criança aprende a engolir o abuso e a se culpar, acreditando ser o problema, o mal, o desleal. Em relacionamentos íntimos, a acusação de deslealdade é usada para isolar. Escolher passar uma noite com amigos ou visitar sua própria família pode ser visto como uma traição. O relacionamento tem que ser a única prioridade. Se você discorda da opinião do parceiro narcisista em uma conversa, você está tomando o lado do inimigo e, portanto, é desleal. É uma hipocrisia impressionante, especialmente quando a própria pessoa narcisista já te traiu de várias formas, mas ainda exige de você uma lealdade absoluta e cega. No trabalho, essa dinâmica também é comum. Questionar uma política injusta, não trabalhar horas extras não remuneradas, ou até mesmo considerar procurar um emprego melhor pode ser rotulado como deslealdade. É uma forma de controle, de te manter preso e submisso, usando a sua própria ética e desejo de ser uma pessoa leal contra você. Essa exigência de lealdade vem de um profundo senso de direito. Eles se sentem no direito de possuir todo o seu tempo, seus pensamentos, sua vida. E essa lealdade é sempre uma via de mão única. Eles exigem isso de você, mas não hesitarão em te trair ou te jogar debaixo do ônibus na primeira oportunidade, se isso os beneficiar. Parte da cura é reexaminar esse conceito de lealdade. Muitas pessoas que saem desses sistemas acreditam genuinamente que são pessoas desleais, que não sabem vestir a camisa. Leva tempo para reconstruir a compreensão de que a lealdade saudável é mútua, não é um teste constante, não é uma arma e nunca, jamais, deve exigir que você viole seus próprios valores, sua ética ou sua sanidade. Você merece ser visto como um ser humano separado. Merece sintonia. E merece uma lealdade que seja recíproca e segura. Ficar em um relacionamento narcisista na tentativa de provar sua lealdade é entrar em uma armadilha. A verdadeira lealdade, no fim das contas, deve ser primeiro a si mesmo, à sua verdade, ao seu bem-estar e ao seu direito de ser feliz e respeitado. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Que essas palavras sirvam como uma luz em seu caminho. Cuide-se, e lembre-se de que buscar ajuda e construir relações saudáveis